Boa noite. Então, como o Aristeu disse, né? Palestra, eu não faço palestra, eu dou um estudo a respeito do tema, né, que foi me proposto. No caso, o tema muito lindo, que é pai e amigo. Então, esse tema, ele está na mensagem do livro Pão Nosso, no capítulo 24, 121, 157. Do livro Fonte Viva, capítulo 13 e 88. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 97 e 98. Todas as mensagens de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nessas mensagens todas, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo, ela foi, então, contada por Lucas no capítulo 15, nos itens 11 a 32. Por que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Porque os escribas e os fariseus, eles queriam saber por que Jesus estava comendo com os publicanos e os pecadores. Então eles começaram a murmurar entre eles e Jesus então conta a parábola do filho pródigo. Fariseus são judeus opositores a Jesus. Escribas são intérpretes da lei. E publicanos são cobradores de impostos. Então, os publicanos, eles eram detestados pelos judeus, porque eles cobravam das pessoas mais do que deveriam. Então, eles eram corruptos. Então, conta-se, então, a história de um pai com 2 filhos. O filho mais moço, querendo aproveitar as coisas, os prazeres da vida e de experimentar novos aprendizados, ele solicita então ao pai a parte da herança que lhe cabia e vai para um país distante. E lá ele desfruta de todos os prazeres mundanos, bebidas, farras, orgias, mulheres, gastando tudo o que ele havia herdado. Esse país, então, ele entra em crise. Então, há uma fome no lugar e ele ficou, então, pobre, ao ponto de ter que trabalhar. Ele, então, começa a trabalhar em uma fazenda tratando de porcos. Então, ele passava necessidade, então, a ponto de passar fome e desejar comer a comida dos porcos, de se alimentar de alfarrobas, que são vagens grandes, que eram dadas aos porcos. Ele então percebeu que havia perdido a dignidade. Ele lembra de todos os momentos que ele viveu junto à casa de seu pai, na vida de fartura que ele vivia na casa do pai. E ele percebe que o empregado mais simples do seu pai comia melhor do que ele estava comendo no cocheiro. Então ele cai em si e resolve voltar para a casa do pai. Então ele percebe que ele não é digno de voltar para a casa do pai, que ele não merecia nem mesmo ser servo do pai, e que ele, ao chegar na casa do pai, ele pediria perdão a ele. Então ele volta para a casa do seu pai, esperando que o pai, ao recebê-lo, fosse dar um sermão a ele.
Mas o pai o vê ao longe e reconhece o seu filho, maltrapilho, magro, doente. Então, quando o pai vê o filho nessa situação, ele se move de uma compaixão muito grande e correndo ele vai ao encontro do filho e o beija. Pede então aos servos que lhe dê as melhores vestimentas, coloca um anel no dedo do filho e as melhores sandálias e manda matar o melhor novilho e organiza uma grande festa e manda convidar a todos. Então, quando o filho mais velho chega em casa, ele fica revoltado ao saber dos acontecimentos e se recusa a entrar na festa. Porque ele se recusa a festejar a volta do irmão. Então o pai tenta conciliar a situação e o filho mais velho então disse que sempre fez o que era correto, que ele nunca desobedeceu o pai e que o pai nunca deu a ele um novilho para que ele ceasse com os amigos. O pai então diz a ele: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. O que significa parábola? O dicionário ele diz que parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta. Então a parábola ela traz um conceito moral trazido por Jesus. Então Jesus ele se utilizava de conceitos, de contextos da vida cotidiana do povo ali da época e trazia para uma realidade espiritual um aprendizado. O que significa pródigo? No latim, pródigo significa esbanjador, perdulário, gastador. Então é uma pessoa que esbanja, joga fora, seja dinheiro, seja saúde, seja o que for. Na cultura judaica, o pai ele tinha o poder patriarcal. O primeiro patriarca foi Abraão. Então, o patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele impunha as leis e era o líder religioso. Então, quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava um novo patriarca e assim por diante. Então, quando o filho ele pede a herança ao pai, a herança que ele só iria herdar quando o pai morresse, então para os rigores da época, quem solicitasse a herança com o pai, ainda vivo, era o mesmo que desejasse a morte do pai. Então ele pede a sua herança no momento errado, porque ele só poderia pedir e obter o direito a essa herança quando o pai desencarnasse. Então ele quer a herança fora do tempo. Então ele quer as coisas fora do tempo. O seu coração estava tomado pelas coisas materiais. Então ele estava movido pelo egoísmo e pelo orgulho. Então ele pensava que ele encontraria felicidade nos prazeres, vivendo somente a vida material. Esse pai da parábola é Deus. Cada filho da parábola somos nós. Então o filho mais novo, ele pede
os bens do pai para viver no mundo e aproveitar dissolutamente, aproveitar sem responsabilidade e sem previdência. Então, o filho mais novo somos nós que reencarnamos aqui na Terra para desenvolver todas as nossas virtudes. Então, ele vivencia experiência da matéria, tendo todos os recursos necessários ao seu dispor, mas ele desperdiça todos esses recursos com as ilusões, com as prostitutas, com as bebidas, com as drogas. Então ele vive uma vida dissolutamente, sem arcar com as consequências dos seus atos. Então ele gasta sem pensar no amanhã, seja saúde, seja os bens materiais, seja relacionamentos. Então ele usa todos esses recursos de uma forma ruim. Isso ocorre porque ele é um jovem e ele ainda é inexperiente. Ele está experimentando ainda a vida. Isso ocorre por causa do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele representa a liberdade do indivíduo de fazer as suas próprias escolhas. Isso não quer dizer que o homem ele está isento das correções pelas suas ações ruins. Segundo a lei de causa e efeito, toda ação tem uma reação. Se praticamos o bem, nós receberemos o bem como retorno. Mas se nós praticamos o mal, é ele que nós colheremos. Então, ainda que eu tenha autonomia das minhas atitudes, eu sou responsável pelas consequências delas. Então, quando o filho pródigo, ele parte para outro país, ele se distancia do pai, ele se distancia de Deus. Então Deus, ele não se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos de Deus. Então, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais vulneráveis nós ficamos. Então, à medida que ele se distancia do Pai, ele entra num declínio espiritual e se afasta da felicidade. Então, todas as vezes que nós tomamos atitudes contrárias às leis de Deus, nós estamos nos afastando de Deus. Ele não sabia o que era passar fome, passar por perigos, porque ele estava protegido, acolhido na casa do Pai. Mas as suas escolhas o levaram a passar por dificuldades antes não conhecidas por ele. Então o filho pródigo, ele caiu tanto que ele chegou a comer a comida dos porcos. Esta é a representação do quão baixo ele caiu. Então o porco, ele simboliza os instintos mais primitivos da matéria. O porco, ele era considerado um animal impuro e todos aqueles que trabalhavam com os porcos eram considerados também impuros. Então, quando ele passa fome, representa o que ocorre conosco. Descemos ao ponto de não suportarmos mais. Porque nós vivemos muita dor, dificuldade, desespero, depressão, ansiedade, né? E nós não percebemos que nós não precisamos sofrer tanto aquilo que nós julgávamos tão importante para nós. E aí nós ansiamos pelo alimento espiritual,
a presença de Deus em nossa vida. É o momento em que o espírito cai em si. Então, cair em si significa uma tomada de consciência, uma mudança na maneira de pensar. É como se naquele momento ele dissesse: o que eu estou fazendo de minha vida? Então ele volta à razão e lembra da sua vida na casa do Pai. Da sua vida e compara a vida na casa do Pai e a vida que ele estava vivendo agora. Então na casa do Pai ele era feliz e não sabia. Ele vivia a fartura, a opulência, e hoje ele está comendo a comida dos porcos. Então ele percebe que ele perdeu o seu tempo. Todas as oportunidades de convivência com a família, com o irmão, todas as oportunidades de trabalhar, seja o trabalho, né? O trabalho do dia a dia nosso, ou o trabalho através da prática da caridade. Então Jesus, na parábola do filho pródigo, ele nos fala das nossas diversas encarnações. Ao chegar no plano espiritual, nós caímos em si, ao perceber os nossos equívocos. Tudo aquilo que nós planejamos fazer aqui em nossa encarnação, para nossa transformação moral, e não fizemos. Então, e mesmo nessa nossa encarnação atual, nós estamos sempre caindo e levantando, por causa das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E nós temos como exemplo Saulo de Tarso, que ele levantou após uma queda muito grande. Ele estava furioso com os cristãos que seguiam Jesus, e no caminho de Damasco ele encontra Jesus, e Jesus então fala a ele: Saulo, 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 por que me persegues? Foi nesse momento que ele cai em si e percebe que ele está no caminho errado, e se transformou no maior divulgador do Evangelho. Então nós sabemos que nada do que ocorre conosco é pelo acaso. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Nós estamos aqui para aprender, nos transformando em espíritos melhores. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos vivendo essa experiência aqui, nós já vivemos outras experiências e ainda vamos viver outras reencarnações. Então, quando o filho pródigo, ele decide voltar à casa do pai, o levantar até a casa do pai tem um significado de levantar espiritualmente, de erguer-se, estar em sintonia com o Pai. Levantar é um despertar, é uma atitude de coragem. Então, ao levantar, a atitude é de ação, porque ele vai ao encontro do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá o caminho certo, ou seja, ele nos mostra o caminho de volta para a casa do Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, aprendemos que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga
ao Espírito de verdade, se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, tendo como resposta sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, pois o que lhe falta é a vontade. Então, para que tenhamos o domínio sobre nós, é necessário a vontade que surge da nossa autotransformação moral. Então, se nós estamos agressivos em nossa casa com os nossos familiares, que nos esforcemos um pouco para domar essa agressividade. Se nós estamos maledicentes, que nós esforcemos um pouco para primeiramente falar de nós, para depois falar dos outros. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes. Então, em Lucas, capítulo 15, versículo 20, Jesus disse: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho, ele não chega à casa do pai. O pai vai ao encontro do filho. O pai vai ao encontro do filho para dar-lhe todos os recursos necessários de que ele necessita para continuar a sua caminhada. Então é a expressão mais ampla da misericórdia de Deus para conosco, nos aguardando sempre no tempo de cada um de nós. Então o pai, ele beija o filho. Esse gesto de beijar é porque ele sela a união entre eles, apresentando então o perdão. Então, naquele momento, ele estava dizendo que a desavença entre eles se encerrava, estava resolvida. Então, ao ver o filho naquele estado, o pai, ele se colocou no lugar dele. Ele quis aliviar a dor do filho. Esse é o sentimento de compaixão. Jesus, ele manifesta esse sentimento com frequência. Em Mateus capítulo 20, versículo 34, em Marcos capítulo 1, versículo 41, em Marcos capítulo 6, versículo 34 e em Mateus capítulo 15, versículo 32. Deus, ele é soberanamente bom, justo e misericordioso. Deus, ele é Pai de todos nós. Então, na época de Moisés, o Deus, ele era vingativo, era um Deus que persegue, era um Deus que destrói, era um Deus dos exércitos, era um Deus que exclui. E nós temos um Deus que é amor incondicional, ou seja, um amor sem limites, sem condição, sem expectativas, que nunca terminará. Ele sabe dos meus erros e de todos os meus defeitos, e mesmo assim, Ele me ama. Deus te ama como você é. Então nós estamos imersos em Deus, na emanação amorosa de Deus em volta de nós o tempo todo, porque nós estamos imersos
no fluido cósmico universal. Então a parábola do filho pródigo, ela nos fala do amor do Pai, que é imenso. Ele vem nos dizer que não importa o que você fez, não importa a sua condição, de onde você veio, não importa quantas vezes você errou o mesmo erro, jurando em cada um deles que não ia mais errar. Não quer dizer que não importa que você vai continuar fazendo. É o contrário. O passado, ele ficou no passado e não tem como consertar. Então Deus, ele é justo e misericordioso e nos dá todas as oportunidades para reparar os nossos equívocos, para reparar os nossos erros, por meio de leis divinas que regem o universo. São leis perfeitas e imutáveis. Então, as leis divinas, elas servem para que aprendamos as lições sobre aqueles equívocos que naquela época foram propostos, mas nós não aprendemos. E nós teremos outras oportunidades de conviver com as mesmas pessoas que nós magoamos, e porque nós precisamos resgatar e reajustar, nos afastando pouco a pouco dos males que nós vamos construindo a cada experiência reencarnatória nossa. Então, não adianta somente arrepender e ter remorso. No remorso, o espírito, ele fica remoendo, ele fica trazendo à tona sempre aquela mesma situação, várias vezes voltando àquela situação, e ele fica com aquele sentimento de que errou, um sentimento de culpa, e ele não se perdoa. Nessa situação, ele estaciona e ele perde um grande tempo nessa situação. Então, o arrependimento, ele traz à pessoa a consciência de que ele não agiu bem, de que ele se equivocou. Então, as leis de Deus nos dão a oportunidade de reparar e, dessa forma, a oportunidade de evoluir. Então, a lei de Deus, ela é uma lei de amor, ela é educativa. O que importa é que você se arrependeu, porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, que te acolhe, que te abraça, que festeja quando você retorna ao caminho do bem. Mas ele não exime você da responsabilidade sobre os seus atos, sobre as suas ações, das suas escolhas feitas por você. Então o filho pródigo, então, o pai do filho pródigo, então, ele pede aos servos que tragam uma nova vestimenta, então as melhores vestimentas, colocam um anel em seu dedo e lhe dá as melhores sandálias. A melhor roupa ou vestimenta significa uma nova reencarnação. A sandália nos pés representa a separação entre o espírito e a matéria, a consciência do ser espiritual. Então ele sabe que ele reencarnou. Os servos naquela época, eles andavam descalços. E o anel, ele representa a aliança com Deus. A aliança, ela não tem começo e nem fim. Então ela representa o espírito eterno. Então o anel
na mão, como um símbolo, ele é um ciclo que se completa quando o espírito partiu de Deus para desenvolver o livre-arbítrio e volta novamente a Deus através da conscientização. Então nós podemos destacar com essa parábola o comportamento do irmão mais velho. Esse comportamento do irmão mais velho, quando ele fica contrariado ao ver o tratamento dado ao irmão, que é o filho pródigo. Esse irmão mais velho, ele é egoísta. Por quê? Porque ele deseja o pai somente para ele. E Deus é um pai de todos e é para todos. Ele é orgulhoso, porque ele se coloca na posição de ser bom, ressaltando em si a vaidade. E ele não acredita na transformação do outro. Ele sentiu ciúme, mágoa, revolta, pelo pai não valorizar e reconhecer tudo o que ele fez. Então, como irmão mais velho, às vezes nós nos colocamos na posição de quem cobra reconhecimentos. Nós esperamos elogios, títulos, destaques, salários diferenciados, por vezes, somente porque nós cumprimos o nosso dever, aquilo que é de nossa responsabilidade. Nós reivindicamos privilégios de sermos aceitos como somos, mas nem sempre nós aceitamos os outros como eles são. Então Jesus, ele não diferenciava a quem iria acolher, recebendo a todos os que o procuravam. O pai, então, ele explica o motivo dos festejos ao filho mais velho. Porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Estava morto. Ele havia perdido a consciência da imortalidade. Tinha se perdido. Nem o espírito, ele fica perdido para sempre. É um estado provisório que ele passa, é um período de experiência apenas para que o espírito, ele volta novamente consciente das consequências de todas as suas escolhas e pronto para retornar ao caminho do bem. Então, todo espírito encarnado, ele é falho. Ele está propenso a erros. O que importa é a nossa capacidade de recuperação diante do erro praticado. Então, as oportunidades dadas a nós por Deus, por misericórdia, coopera para que a gente tenha a nossa reabilitação. Não para que fiquemos parados, presos na culpa. Por isso que, diante do erro, busquemos reparar o dano causado através do amor. Esse é o remédio para as nossas feridas. Entretanto, Allan Kardec, ele disse que são necessários o arrependimento, a expiação e a reparação para pagar os traços de faltas e consequências delas. Então, todavia, o espírito, ele pode prolongar o seu sofrimento pela persistência no mal, ou suavizá-los, aliviá-los pela prática do bem.
Se Deus me ama incondicionalmente, por que eu acho que eu não mereço esse amor? Então nós devemos entender que nós viemos para aprender a amar e precisamos praticar a caridade. A caridade, ela é o amor em ação. Sair de mim, do meu ego, e me deslocar ao encontro do próximo, daquele que necessita. Então, quando você deixa de cuidar dos seus interesses próprios, mesmo você passando por dor e sofrimento, você passa a ver a necessidade do outro, porque você enxerga a dor do outro. Então, dessa forma, nós estaremos, então, praticando a caridade ensinada no Evangelho. Sair da minha dor e curar a dor do outro. Porque nós precisamos entender que a dor é de todos. Não é somente eu que sofro. Então Jesus nos ensina que Deus, Ele é Pai e é Pai de todos nós. Então, quando nos sentirmos aflitos, angustiados, elevemos os nossos sentimentos ao Pai, a Deus, pedindo ajuda, socorro, amparo, através da oração. Simbolicamente, a cruz, ela representa na vertical, o poste, ela representa a nossa ligação com Deus. Os braços da cruz, na horizontal, representa a união entre nós. Então, olha, Deus, Ele não nos desampara, Ele ampara todos nós, mas Ele espera que cada um de nós cumpra a sua parte, iluminando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão retardatários, contribuindo para reerguer todos que estiver ao nosso alcance, contribuindo dessa forma para uma melhoria do mundo. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do tema. Quantas vezes que a gente não se sente filho pródigo, né? Quantas vezes que eu já me senti filho pródigo e vou lá e peço para Deus que perto de mim, não me deixar, que eu errei naquele momento, né? Quantas vezes que a gente não faz isso? Nós todos somos, né, o filho pródigo, porque nós erramos e essa é a intenção de nós estarmos aqui. Mas a função da palestra em si, da parábola, é que, apesar do erro, que a gente encontre força e vontade de superar e caminhar, enfrentando os problemas. Não é ficar parado, estacionado, porque nós viemos aqui para progredir. É lógico que nós vamos cair, é lógico que nós vamos errar. Nós todos somos imperfeitos, não tem ninguém melhor do que o outro. Passamos por dificuldades, mas nós devemos entender que nós temos um Pai que cuida de nós. Então que a gente tenha esse acesso a Ele, essa ligação constantemente para buscar forças para a gente sair das situações que às vezes nos deixa parado, né? Alguém gostaria de colocar alguma mensagem a respeito ou completar? Então vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, pensar em Jesus, em Deus, na espiritualidade, agradecer por eles, estar constantemente em todos os momentos da nossa vida, ao nosso redor, nos dando a paz, a serenidade, a força, nos dando a força para que a gente possa caminhar sempre para sermos espíritos melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja.